Olá, eu sou a Fernanda Ribeiro, está começando mais um vídeo no canal e hoje eu vou falar sobre o nosso julgamento para as pessoas, como que isso afeta os nossos relacionamentos. Vamos lá? September we met, I can tell by your smile. Quando ver um homem bom, tente imitá-lo. Quando ver um homem mau, examina-te a ti mesmo. Essa frase é do Confúcio. E o que será que ela quer dizer? Andei lendo aí por uns dias sobre isso, sobre essa frase, sobre esse julgamento que a gente tem dos outros e de nós mesmos. E fiquei pensativa, né? Por que que ele disse que quando a gente ver um homem mau, tem que examinar a nós mesmos? E aí encontrei alguns escritores que dizem que a gente só consegue enxergar no outro aquilo que tem dentro de nós. Como assim, né? Bom, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente vê um animal que a gente não conhece, por exemplo, a gente não sabe se a gente gosta dele, se a gente não gosta. A gente não sabe qual o nome dele, qual a espécie, o que ele come, se é venenoso ou não. Então a gente vai pesquisar sobre aquele animal. Pesquisar para saber o nome, para saber de onde veio, se eu posso lidar com ele ou não. Talvez a sua aparência nos cause estranheza ou não, mas isso vai depender do que a gente já tem dentro de nós, do que já está internalizado. Eu, enquanto pedagoga, aprendi que a criança só consegue aprender e fazer novas relações quando ela consegue fazer uma relação do novo com algo que já tem interiorizado dentro dela. Então a gente sempre parte daquilo de que a gente só consegue aprender coisas novas, só consegue observar o novo se a gente faz relação com o que tem dentro de nós. Quando a gente vê um animal que a gente já conhece, por exemplo, a gente sabe exatamente se a gente gosta, se a gente não gosta, se ele é venenoso ou não, se é perigoso ou não, porque a gente já conhece. Então a gente julga, né, através do nosso conhecimento, da nossa experiência. Então assim também funciona com as nossas relações. Eu só consigo saber se o outro é bom ou ruim, se ele age de uma forma que para mim é agradável ou não, quando eu já tenho aquilo dentro de mim. Então eu só consigo perceber bondade no outro se eu sei o que é bondade, se eu já fui boa ou se alguém já foi bom comigo. Mas quando eu percebo que uma pessoa é má ou tem atitudes ruins, né? No outro vídeo a gente falou sobre não julgar as pessoas, né? Julgar as atitudes. Vou deixar o card aqui em cima, inclusive, para quem não viu. E aí a gente, em vez de julgar as pessoas, a gente julgaria as atitudes dela. Mas eu só consigo analisar essa atitude dessa pessoa se eu já tive uma atitude parecida, se eu já agi assim. Então, aquilo que eu vejo no outro é algo que tem dentro de mim e que é difícil para a gente conseguir exteriorizar um defeito nosso, né? E é nesse caminho que o autoconhecimento nos leva a conhecer as nossas sombras. E, na verdade, quando chega nessa etapa do autoconhecimento, é como se desse uns tapas na nossa cara, sabe? A gente começa a perceber o que a gente já fez de ruim, o que a gente tem de defeitos, né? Todos nós temos defeitos, tá tudo bem, mas de início é um tapa na nossa cara, né? De achar que aquilo tá no outro e a gente perceber que a gente sempre se relaciona com nós mesmos. A gente não sabe do outro, a gente não sabe o que tem dentro do outro. O que a gente se relaciona do outro é aquela concepção que a gente formou dele a partir do que a gente viu e analisou das nossas experiências, e aí a gente projeta no outro tudo isso que a gente tem aqui dentro. E aí quando a gente percebe isso é um pouco aterrorizante, né? Porque você fala, nossa, mas então eu sou assim, nossa, então eu percebi isso, nossa, que momento que eu fui assim, ou que momento que eu tive isso dentro de mim, ou nutri isso dentro de mim, né? Mas tá tudo bem, porque, como já falamos, errar é humano, né? E todos nós temos defeitos. E os defeitos, eles não são feitos pra gente retirar de nós. São partes nossa importante, né? Faz parte da nossa estrutura. E a gente só precisa aceitar e acolher nossos defeitos. E quando a gente é capaz de aceitar e acolher nossos defeitos,
Olha que bonito isso, né? Quando a gente é capaz de acolher nossos defeitos, entender que nós temos defeitos e que tá tudo bem, a gente consegue acolher e aceitar os defeitos do outro. E aí a gente vai deixando esse julgamento, esse apontar de dedos, essa fofoquinha, né, de falar mal do outro, de falar sobre o que o outro fez. E a gente passa a analisar que a gente também tem defeitos e a partir do momento que eu tenho dentro de mim esse acolhimento e esse entendimento que somos seres humanos, eu consigo dar isso ao outro. Sabe aquela outra frase que a gente só consegue dar aquilo que a gente tem? Pois é. Então, se eu consigo me perdoar, se eu consigo acolher os meus defeitos sem me julgar, eu também consigo fazer isso com o outro. Então, tentar ver o outro com mais empatia significa não só se colocar no lugar do outro como eu sou, mas tentar enxergar o outro como ele é. E isso é muito difícil. A gente nunca vai conseguir enxergar o outro 100% como ele é. Porque nem nós mesmos nos enxergamos 100% como nós somos, né? Então é um caminho que a gente tem que começar a tomar passo a passo, dia a dia, para esse autoconhecimento, para que cada vez mais a gente consiga se enxergar, se conhecer, passar mais tempo com a gente, com nós mesmos, né? Para a gente conseguir entender melhor que ser humano é esse, quem sou eu. Então a gente observa o nosso processo de autoconhecimento, nosso processo de evolução e consegue observar o processo do outro também, consegue entender que o outro também está num processo de evolução. Ele também tem suas dores, ele também tem seus aprendizados e ele também está seguindo o mesmo caminho que nós, né? Então não cabe a nós julgar a outra pessoa e nem a nós mesmos. Quanto mais a gente julga, mais somos julgados. Então, a partir do momento que eu julgo o outro, eu me sinto cada vez mais julgada, cada vez mais pressionada a ser perfeita, a ser exemplo, porque eu não posso ser como o outro, eu não posso errar, porque eu tô julgando, né? Então, isso acaba sendo um problema e um círculo vicioso que a gente não consegue mais sair. Então, o que eu posso fazer quando eu percebo que a outra pessoa tem uma atitude que não me agradou? Eu não devo falar do outro, eu devo examinar a mim mesmo. Devo entender por que aquilo me magoou, por que aquilo me machucou, em que momento eu permiti que aquela situação acontecesse. Porque tudo na nossa vida acontece porque a gente provoca, porque a gente nos colocou naquela condição. Então tudo parte de nós. E é bem mais fácil a gente colocar essa culpa, né, no outro. Então, trazer essa autorresponsabilidade, se o outro me magoou, se o outro fez algo que me incomodou, eu me coloquei naquela situação de que maneira? De que forma eu sou responsável por essa situação? O que eu poderia ter feito diferente para que não tivesse gerado essa atitude do outro? Quando a gente olha para nós mesmos, nós estamos tendo muito mais evolução, estamos aprendendo muito mais do que só responsabilizar o outro e dizer que tudo é culpa do outro. Tem uma prática que eu gosto muito que chama Ho'oponopono. Se você pesquisar aí no Google, vocês vão encontrar. É um mantra que quem tem por filosofia de vida, né? Tem algumas pessoas que fazem por 108 vezes, como eu faço, repetindo a frase: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Frases que nos coloca como centro da nossa vida, como centro de responsabilidade, em que eu consigo ter compaixão, generosidade, mostrar que para o meu eu interior que eu me amo e que eu sou grato por tudo que acontece na minha vida e que eu posso aprender com tudo que está acontecendo. Em um outro vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre o Ho'oponopono, explicar um pouco mais sobre o que significa cada frase dessas. Mas quem quiser já ir pesquisando para ir praticando, vocês vão ver como é delicioso, como é muito gratificante. Uma vez meu primo me disse assim, que se as coisas ruins que as pessoas direcionam para você, se quando falam mal de você ou quando te julgam, é como se fosse um presente. E você só vai receber esse presente se você quiser. Se você não quiser, esse presente vai continuar com a pessoa.
Então imagina ela te embrulhando algo ruim e te entregando aquilo. Se você recebe esse presente, ele é seu. Se você não recebe, continua com a pessoa e tá tudo certo. Segue sua vida e ela segue a dela, porque a gente só dá aquilo que a gente tem dentro de nós. Isso é muito importante. Cuidar do que tem dentro de nós e cultivar cada vez mais os melhores sentimentos que a gente pode ter. Primeiro por nós e depois pelo outro. Como eu sempre falo por aqui, nada é simples, nada é como virar uma chave e pronto, né? Estou perfeita, sou maravilhosa, né? Não é assim que funciona. A gente vai continuar com defeitos, eu sou cheia de defeitos, todos nós, por mais espiritualizados que a gente seja, nós sempre vamos ter defeito. Mas a gente pode dia a dia buscar ser a nossa melhor versão, continuar buscando o nosso centro de equilíbrio, buscar dar o nosso melhor para nós e para os outros. Muito obrigada por você que assistiu. Não esquece de compartilhar, dá um like no vídeo e aí me conta nos comentários o que mais te tira do eixo, o que mais te deixa irritado e se você consegue enxergar isso em você e se colocar nessa situação e por que você se coloca nessa situação. Vamos tentar fazer esse exercício e escrevem nos comentários pra mim que eu quero ter esse feedback de vocês de como que tá essa conversa nossa, tá bom? Muito obrigada, um beijo! September we met, I could tell by your smile, you hadn't been with a good